dar o desejo de praticar as boas obras. Pois a tua palavra diz que o amor ao Senhor, que a fé não tem que ser só de palavras, tem que ser de atitudes também. Então que venha ter uma virada de chave, uma virada, Senhor, nas nossas vidas. Que venhamos voltar ao primeiro amor. Que venhamos sentir a tua presença neste lugar, papai. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Para começar a palavra, eu queria perguntar para você e deixar uma reflexão para você. O que você considera como o seu primeiro amor? Porque muitas vezes a gente vê as pessoas postando que conheceu o amor através de alguém. Eu conheci o amor através do meu filho. Eu conheci o amor através do meu namorado. Eu conheci o amor através dos meus pais, dos meus avós. Eu não sei por quem que você conheceu o primeiro amor. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Você não conheceu o amor por essas pessoas. Você conheceu o amor por Jesus. Como que eu posso te provar isso? Através da palavra. A palavra diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, se hoje você ama e você conhece o sentimento de amor, é porque Jesus chamou primeiro. É porque você conheceu o amor de Jesus primeiro. Se você não conhecesse a Jesus e se você não soubesse da existência dele, você não saberia o que era o amor. Você não saberia como expressar esse amor. E eu não sei vocês, mas eu me constranjo com o amor de Deus. Eu não sei vocês, mas pensar no amor de Deus, pensar no amor de Jesus é algo sobrenatural. Como que é algo sobrenatural? A partir do momento que você lembra da cruz. A partir do momento que você lembra que teve uma pessoa que mesmo sem te conhecer, teve a coragem de morrer por você. A partir do momento que você lembra que teve uma pessoa que aceitou ser chicoteado, que aceitou ter uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, que aceitou ser pregado na cruz, aceitou os pregos nas mãos, nos pés, aceitou beber vinagre enquanto estava com sede. Que amor é esse que pode não nos constranger? O amor de alguém que morreu numa cruz, que aceitou ser rejeitado. E detalhe, mesmo diante de todas essas circunstâncias, não reclamou em nenhum momento. Mesmo diante de todas essas circunstâncias, não questionou a Deus em nenhum momento. Ele aceitou ser entregue por mim e por você. E o mais doido de tudo para mim, não é pensar que ele se entregou por conta daqueles que são perfeitos, daqueles que são santos, não. Ele se entregou por um assassino, ele se entregou por um ladrão, ele se entregou por alguém que trairia ele todos os dias, ele se entregou por alguém que negaria ele se entregou por um pecador, ele se entregou por mim e por você. Mas eu não traio Jesus, mas eu não nego a Jesus. Será mesmo? Será que você não nega Jesus? Será que você não trai Jesus todos os dias? Será que você não é como Judas, como Pedro? Porque a gente gosta tanto de falar sobre a traição de Judas, sobre a negação de Pedro, mas nós muitas vezes temos as mesmas atitudes. A gente nega Jesus quando a gente prefere ficar em casa do que vir para a igreja. A gente nega Jesus quando a gente é vencido pelo cansaço, ao invés de preferir ouvir a palavra do Senhor. A gente nega Jesus todas as vezes que a gente prefere assistir uma série do que ler a palavra de Deus. A gente nega Jesus todas as vezes que a gente prefere escutar uma música do mundo do que escutar um louvor. A gente nega Jesus todos os dias, mas mesmo assim Ele nos ama. O seu amor é como um furacão. Mesmo assim Ele tem ciúmes de nós, mesmo assim Ele nos abraça, Ele nos consola. Mesmo assim, o amor dele é incondicional. Mesmo assim, Ele ainda nos deu o seu amor. Mesmo sabendo de todos os nossos defeitos, mesmo sabendo de todos os nossos pecados, Ele nos ama. E aí a gente leu: contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. E a verdade é que todos nós já abandonamos o primeiro amor alguma vez. Ou todos nós abandonamos o primeiro amor todos os dias.
O primeiro amor não é só daqueles que já vieram para a igreja, que se afastaram, que já foram batizados e que saíram dos caminhos do Senhor. O primeiro amor de Deus é aquele também de uma pessoa que nunca pisou na igreja, mas quando está passando por uma dificuldade, a oração é fervorosa. Mas quando está tudo bem, esquece de falar com Deus. Nós abandonamos o primeiro amor todos os dias. A gente abandona o primeiro amor todos os dias. Porque se eu te perguntar para você, qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Eu duvido que você vai falar que é falar com Deus. Eu aposto que você vai falar que é pegar no celular. Porque eu também faço isso. Eu também abandono o primeiro amor todos os dias. E essa é a loucura quando a gente prega. Porque a palavra antes de ir para uma pessoa, ela vem para nós. E eu reconheço. Eu abandonei o primeiro amor já muitas vezes. E eu quero te deixar essa reflexão. Quantas vezes você abandonou o primeiro amor? Hoje, você abandonou o primeiro amor? Hoje você esqueceu do primeiro amor? Eu quero que você lembre, igual a Larissa falou, quando você vinha no começo para a igreja, quando você aceitou os primeiros dias de Jesus como seu único e suficiente Salvador, quando você se batizou, como que era o seu amor por Jesus? Como que era a sua sede? Como que era a sua fome por Deus? Eu aposto que era algo incontrolável. Eu aposto que era um desejo de querer estar na casa de Deus todos os dias, de fazer todas as coisas da igreja. Eu aposto que você dormia cantando um louvor e acordava de madrugada com o louvor na cabeça e cantando ele. E agora isso não acontece mais. Eu aposto que você tinha um desejo de aprender sobre a palavra de Deus, só que agora para você pode ser alguém diferente, porque você fala, esse dom não é meu. Eu não consigo entender nada que está escrito na palavra. Mas eu aposto que no começo era totalmente diferente. Eu aposto que tinha um desejo incontrolável dentro de você. E aí eu te falo, eu te pergunto na verdade, quando você está passando por alguma prova, por alguma dificuldade, qual que é a sua oração? Como você ora? E como você ora nos dias normais? Isso é uma prova que a gente abandona o primeiro amor. Porque quando a gente está passando por uma situação difícil, a gente vem mais para a igreja, a gente ora mais, a gente lê a palavra. Só que quando as coisas começam a se acalmar, a gente começa a se afastar novamente. A verdade é que quando está tudo bem ou quando está tudo mal, a pergunta é, para quem você corre? Você corre para Deus, você corre para a cruz, ou você corre de Deus e da cruz? Para onde você vai? Aí a palavra de Deus fala, aqui o versículo que a gente leu fala, arrependei-vos dos maus caminhos. Lembre-se aonde você caiu, aonde que começou o erro, aonde que começou as coisas a darem erradas, aonde você começou a parar de buscar o primeiro amor, aonde você caiu. Aonde as coisas começaram a ir para o mau caminho, aonde tudo aconteceu para você cair. Aconteceu por conta do trabalho, aconteceu por conta da faculdade, aconteceu por conta da família, por conta da ansiedade, da depressão, eu não sei. Mas eu sei que você já abandonou o primeiro amor alguma vez. Só que o que eu tenho para te falar hoje, o que o Espírito Santo quer dizer para a igreja hoje é, eu ainda te espero. Eu ainda amo você. Eu ainda quero você de joelhos clamando a mim. Eu ainda te desejo. Eu ainda te espero. E aí a gente leu, do contrário, se você não voltar ao primeiro amor, se você não se arrepender e se você não voltar a praticar as primeiras obras, ele tirará o seu candelabro. Eu não sabia o que significava isso, tirar o seu candelabro. Para mim era uma vela, é uma vela literalmente. Só que eu parei para pensar, como assim tirar o candelabro de nós? Nós não temos um candelabro. E aí eu fui pesquisar o que significa tirar o candelabro de nós. Tirar o candelabro de nós significa perder a presença de Jesus. É quando você não sente mais a Jesus. Então,
Deus está falando: olha, eu tenho contra você que você abandonou o primeiro amor. Olha, eu estou falando para você, se arrependa. Eu estou falando para você voltar. Mas se você continuar indo para o mau caminho e cometendo as coisas erradas, desculpa, mas eu vou ter que tirar a minha presença de você. Eu não sei vocês, mas o meu maior medo é não sentir mais a presença de Jesus. Porque eu entendo que eu posso ter tudo, mas se eu não tiver a Jesus, eu não tenho nada. A mesma coisa é se você não tiver nada, mas se você tiver Jesus, você tem tudo. Você tem tudo aquilo que você precisa quando você tem Jesus. Então imagina, Jesus tirar a presença dele de nós e nós termos a certeza que nós temos a presença dele. E aí a gente chegar no céu, chegar no juízo final e Jesus falar: afasta de mim porque eu não te conheço. Gente, esse é o meu maior medo. Imagina você viver uma vida toda achando que é para Jesus e no final Jesus não te conhecer. E sabe qual é a maior loucura? Que a maioria das pessoas que abandonaram o primeiro amor não são aquelas que estão fora da igreja, são aquelas que estão dentro. A maioria das pessoas que Deus vai falar que não conhece são aquelas que estão no domingo aqui toda vez. Só que já abandonaram o primeiro amor faz tempo. Não sente mais a presença dele faz tempo. Nós temos que ser como Davi. Davi não era segundo o coração, o menino segundo o coração de Deus porque ele era perfeito. Davi era o menino segundo o coração de Deus porque ele era sincero e humilde para reconhecer seus erros. Após Davi pecar, ele não vai lamentar. Ele não vai continuar pecando. Davi faz uma das orações mais lindas da Bíblia: Senhor, dai-me a mim um coração puro e reto. Não retires de mim o teu Espírito Santo e não me lances fora da tua presença. Torna-me dar a alegria da salvação. Essa tem que ser a nossa oração todos os dias. A oração de querer voltar ao primeiro amor. A oração de reconhecer que não somos nada sem a presença de Deus. Eu não sei vocês, mas sem Jesus eu tenho a certeza que nada eu sou. Mas eu te faço essa pergunta: você tem a certeza que Jesus é tudo para você? Você tem a certeza do primeiro amor, que você foi encontrado por esse primeiro amor? Eu tenho certeza que sim. Porque se você fala que ama, é porque Ele te amou primeiro. Agora falta você reconhecer aonde você caiu e se arrepender. Eu quero que neste momento você feche seus olhos e comece a lembrar. Lembra quando tudo começou? Lembra quando você veio à igreja a primeira vez? Lembra quando você aceitou Jesus? Lembra quando você se batizou? Lembra quando o coração queimava pela presença de Deus? Lembre quando havia sede e fome do Deus vivo. Lembra quando você tinha a vontade de louvar? Tinha a vontade de pregar? Tinha a vontade de falar de Jesus para todas as pessoas e de dizer: eu conheci Jesus. Tente voltar a lembrar como que era tudo lá no começo. Como que eram os sentimentos. Como que era a alegria de estar na presença de Deus. E como que era a vontade de sentir a presença de Deus. E agora, pensa como você está agora. Como está a sua frequência na igreja? Como está a sua Bíblia? Ela está aberta só em uma página ou ela está sendo vista todos os dias? Como que está a sua intimidade com Deus? Como que está o fogo no altar? O fogo no altar está só com as cinzas porque faz tempo que você não fala com Jesus? Ou o fogo no altar está queimando e está ardendo continuamente porque todos os dias você está falando com o Pai? Como que está? Como que está o seu coração? Como que está o teu espírito? Como está a sua vida espiritual? O que tem acontecido, o que tem te afastado de Deus, entrega isso na cruz. Assim como você fez essa dinâmica com a Laís, entregou tudo aos pés de Jesus. Tente voltar àquele primeiro amor. Tente voltar.
Eu quero que agora você ore. Eu quero que você peça perdão a Deus por todas as vezes que você se afastou do primeiro amor. Eu quero que você faça uma oração sincera, uma oração com o coração contrito e quebrantado, e tendo a certeza que você não é mais como era antes. Tendo a certeza que muitas coisas realmente mudaram. A família mudou, a vida mudou, as prioridades mudaram, mas uma coisa não pode mudar: é Jesus em primeiro lugar. Então faça uma oração sincera de alguém que se afastou do primeiro amor. Hoje é tarde, hoje é o dia de você se arrepender de ter se afastado do primeiro amor. Hoje é dia de você voltar para o primeiro amor. E voltar ao primeiro amor não significa voltar para casa, não significa voltar para a igreja. Voltar ao primeiro amor significa você buscar a Deus como você buscava antes. Não é sobre igreja, não é sobre religiosidade, é sobre cristianismo, é sobre fé, é sobre crer. Que você tenha a oração mais sincera que você já fez em toda a sua vida. Oh amado Deus e Espírito Santo, eu não sei, papai, qual é o sentimento de cada um que está aqui na tua casa. Eu não sei, papai, como eles se afastaram do teu primeiro amor. Eu não sei, Jesus, como eles se afastaram de tua presença. Eu não sei o que fizeram eles se afastarem de ti. Eu não sei se foi as distrações, eu não sei se foi a correria do dia a dia. Eu não sei se foi o trabalho, se foi a faculdade. Eu não sei, Senhor. Mas tu sabes de todas as coisas, e o Senhor diz: arrependa-se. Volte ao primeiro amor. Arrependa-se, porque eu não quero tirar a minha presença de você. Que nossos corações venham ter o sentimento de arrependimento, venham ter o sentimento de querer voltar ao primeiro amor, venha ter o sentimento da alegria da salvação. Que o nosso desejo, Senhor, venha ser poder perder tudo, mas não poder perder a tua presença, porque sem a tua presença não somos nada. Sem a tua presença, a verdade é que aí sim perdemos tudo. Jó, quando perdeu tudo, ele não perdeu uma coisa: foi a fé, foi o primeiro amor, foi o desejo de continuar falando com o Senhor, foi o desejo de continuar na tua presença. Que venhamos ter um coração como o de Jó, que poderia perder tudo, que perdeu tudo, mas tinha uma sede, uma fome incontrolável do Deus vivo. Que esse venha ser o desejo dos nossos corações. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Nos ajude a voltar ao primeiro amor. Nos ajude a voltar ao início de tudo. Nos mostre, Senhor, aquilo que fazíamos antes e que não fazemos mais. E que a tua presença venha continuar sobre as nossas vidas todos os dias, papai. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu espero que nesta tarde você venha ter a certeza de que Ele te ama e que Ele te quer de volta. De volta às primeiras obras, de volta ao começo, de volta àquela rotina antes de quando você se encontrou com Ele. E você que faz tempo que não sente a presença de Deus, ore. Ore continuamente para essa presença voltar. Porque sem a presença dEle, você não é nada. Você precisa de Jesus. E você tem a certeza e a consciência de que você precisa dEle. Ore. Ore perguntando a Deus o que você fazia antes e que agora você não faz mais. E que você precisa de voltar. Às vezes é necessário voltar. Às vezes é necessário dar uns passos para trás para dar vários para frente. Então desacelere um pouco da correria do dia a dia. E venha voltar ao primeiro amor.